Quando a gente estava falando de chave de ordenação, você viu que ali há alguns atributos que identificam as entidades de forma exclusiva. Pessoa pode ser CPF ou RG, uma empresa pode ser o CNPJ, uma inscrição estadual, né, mas que aí só se aplica ao Estado relacionado. Se for um veículo, pode ser o chassi, pode ser a placa, e por aí vai. Né? Então, cada entidade, às vezes, já tem naturalmente esses atributos que identificam de forma exclusiva cada um deles, né, cada entidade. E esses atributos são chamados de chaves candidatas, chaves que são exclusivas e que podem ser escolhidas para uso no sistema como atributo principal. Aqui na nossa instituição, a gente usa como atributo principal número de matrícula. Né? E esse atributo usado nas buscas, nas consultas, na organização do sistema, é escolhido entre as chaves candidatas. Eu posso ter várias chaves candidatas, número de e-mail, número de telefone, é o que eu chamo de chave primária. Tá? Então, o atributo que eu escolher para uso no meu sistema, porque eu não vou usar vários, eu não vou usar CPF, e-mail, RG, eu vou escolher um. Né? Eu posso armazenar todos, mas eu só vou usar um nas minhas buscas, na organização do meu arquivo. E esse que eu escolher vai ser chamado de chave primária. Tá? Então, ele é a chave candidata escolhida. Bom, algumas chaves candidatas, elas têm alguns probleminhas que nos sugerem não usá-las. Por exemplo, nome. Qual que é o problema do nome? As pessoas podem ter mesmo nome. Poxa, se você for procurar aí, vamos supor aqui, Adriana Silva, vai ter um tanto, né? Pedro Oliveira. Curiosamente, aqui na nossa instituição, tinha um professor que deu o mesmo nome para o filho, só tinha um júnior ali de diferença, mas já gera uma confusão. E, eventualmente, nem não relacionados às pessoas, pode ter muita gente com o mesmo nome. Mas eles também podem mudar de nome. Algumas mulheres trocam o nome quando casam, né? Algumas pessoas pedem reopção de nome por opção de gênero e por aí vai. Então, não é um bom atributo. Veja, isso vai ficar registrado por anos e anos e anos no sistema. Se eu for fazer a busca, eu vou fazer a busca por aquela chave primária. Se ela for mudada, eu tenho que varrer todo o meu banco de dados para fazer a atualização. Não é uma boa ideia. Principalmente se já não me permite identificar de forma exclusiva. E-mail, mesma coisa, a pessoa troca e-mail. Eu estou na PUC Minas, meu e-mail tem pucminas.br. Se eu mudar de empresa, se eu mudar de instituição, como é que fica? Eu perco a minha identidade perante o sistema, então também não é uma boa ideia. Telefone, veja, se você trocar de número de telefone, outra pessoa vai usar o seu telefone, e aí tudo aquilo que estava vinculado a você automaticamente está vinculado a outro. Imagina a situação se a gente tivesse nossas contas bancárias vinculadas aos nossos números de telefone. Então, quando o telefone passa para outra pessoa, ele pode ter sorte de herdar o dinheiro, ou o dinheiro para a conta, ou herdar despesa, né? Contas a pagar. Brincadeira, mas o fato é que o telefone é reusado, então não é alternativa. CPF e CNPJ são coisas boas. No entanto, tem um problema. Se eu tiver um sistema que eu cadastro clientes, e esses clientes podem ser pessoa física ou pessoa jurídica, são dois números de quantidade de dígitos diferentes. Então já não funciona mais para um sistema único. Mas vamos supor que a gente esteja falando de dois sistemas separados, em que eu tenho um arquivo. Num eu tenho um arquivo de pessoas físicas, no outro eu tenho um arquivo de pessoas jurídicas, e as coisas não se misturam. Né? Nesse caso, o problema do CPF e CNPJ seria serem muito longos, eles gastam byte demais. Eu não preciso de tantos bytes para identificar de forma exclusiva. Qual que é a melhor solução, então? Nenhuma dessas. Nenhum atributo natural do sistema. O melhor seria a gente trabalhar com um atributo criado exclusivamente para o sistema. Tá? Que eu vou chamar de identificador. Né? ID. Então, para a nossa disciplina é ID, sempre isso. O ID é um número sem sinal, para que eu possa aproveitar ao máximo as bytes. Agora, veja, quando eu falo de números, ints, longs, shorts, todas as combinações possíveis de bits são valores possíveis. Tá? Quando eu falo de boolean, só a título de curiosidade, eu só tenho dois valores possíveis, 0 e 1, mas ele gasta um byte. E um byte tem 256 combinações, mas com boolean só uso dois valores. Char, ou caracteres, de A a Z, eu tenho 26 caracteres possíveis
porém, 256 combinações, né? Então não precisa. Dígitos, também não vale a pena. Dígito tem 10 valores possíveis, 0 a 9, mas o byte me dá 256 combinações possíveis. Então vai usar uma variável numérica, né? Qualquer que seja, dependendo do tanto de Ds que você precisar. Se você tiver muitos IDs, usa uma int que dá até 4 bilhões de Ds, é suficiente. São sequenciais, por quê? Porque não existe razão nenhuma nesse uso desse número. Veja, se eu sou o número 1, o próximo é 2, o outro é 3, 4, 5. Não tem significado nesse número, é um número sequencial, né? Ele não tem informação interna, ele não tem significado mesmo. Apenas cada um que chegar ganha o próximo número. E assim eu aproveito todos eles sem desperdício, né? Sem pular e depois ficar ali preocupado com qual que eu já usei, qual que eu não usei. Ele é exclusivo, porque senão não seria ID, né? A ideia é justamente essa, é que cada um tenha um valor diferente. Não significativo, não faz sentido alterar ID. Olha isso, nunca alteramos ID. Se você, eu preciso alterar aqui meu cliente, pode alterar tudo, menos o ID, né? E esse ID vai ser usado nas relações desse cliente no seu sistema. Então, cada vez que ele comprar alguma coisa, você vai registrar quem comprou, é o ID do cliente, né? Pagamentos, quem pagou, ID do cliente, por aí vai, tá? Então, eles não são significativos para não precisarem ser alterados e não são reusáveis. Depois que aquele cliente deixou de ser o seu cliente, que efetivou a compra e tudo mais, aquele número é dele pro resto da vida, mesmo que nunca mais ele compre com você, mesmo que tenha morrido. Aquele número não é reaproveitado. Então, quando você estimar, você vai usar uma variável int, fala assim, 4 bilhões de valores são suficientes para ficar aqui décadas sem nenhum reaproveitamento? Provavelmente menos, mas a ideia é essa, tá? Então, são números sem sinal, sequenciais, exclusivos, não significativos, não reusáveis. Esse é o tipo de identificador de chave primária que nós vamos usar no nosso projeto. Bom, o ID, porém, assim, meu número, vamos falar que meu número seja 7.328. É um número que faz sentido para o sistema. Se eu quiser buscar o meu registro, eu vou usar meu nome, meu CPF, meu e-mail, não meu ID. O ID é uma informação interna do sistema, né? Veja, você tem número de matrícula, CPF, RG, título de eleitor, alguns têm título de reservista, né? Você provavelmente vai ter número de carteira de motorista. Se você tiver conta no banco, você tem o número de cliente do banco. E por aí vai. São vários números. O ideal seria que nós pudéssemos sempre ser identificados por um único valor. CPF é ótimo. Como pessoa física, né? CPF é ótimo. Então, quando eu fizer busca de um usuário no sistema, eu vou fazer para o CPF. Mas nas relações internas do sistema, eu uso o identificador. Veja, você está matriculado na nossa instituição, numa disciplina, e você tem um número de matrícula. O melhor seria você chegar na secretaria acadêmica e falar assim, olha, eu sou o aluno da sua CPF, que é exclusivo. Aí, quando ele fizer a busca pelo seu CPF, o sistema resgata o ID. E esse ID vai ser usado na matrícula, vai ser usado nos pagamentos, vai ser usado na emissão nas relações com notas das disciplinas. Tudo é o ID que está amarrando os dados ali das entidades no sistema. Mas para eu fazer busca, para eu fazer login, eu tenho que usar uma informação que eu guarde, significativa para mim. Depois do CPF, a alternativa seja o e-mail, que é um campo alterável, mas ele não é usado nas relações internas do banco de dados. O ID ele é usado com esse objetivo, para amarrar os dados de aluno com a matrícula, com nota, com a emissão de documentos, com pagamentos. E esse ID vai ser usado nas relações internas do sistema, mas ele não é uma boa solução para busca. Então, nos nossos projetos aqui, você vai ter um momento de login. Aí você vai perguntar para o usuário no login, dá seu ID? Não, de jeito nenhum. Você vai perguntar para o usuário qual é o seu e-mail ou o seu CPF. Nome não, porque nome pode ter duas pessoas com o mesmo nome. Tá bom? Pode ser até que já coloca seu número de telefone. Também é válido. Né? E aí esse e-mail troca, telefone é reusável, tudo mais, mas a gente vai ver como gerenciar isso. Nas relações internas é que a gente não pode ter mudança. Tá? Muito bem, vamos ver alguns exemplos aqui. No Mercado Livre, eu fiz uma busca por drone, apareceram vários drones.
a minha busca ela é feita por meio de uma palavra-chave, de uma característica, de um atributo. No entanto, quando eu entro num desses produtos, eu tenho um identificador exclusivo aqui, olha. Aqui eles usaram algumas letras, mas por causa da natureza do projeto deles, né? MLB 15173563. Olha o númerozão aqui. Você vai ver quase todos os produtos são MLB. Eu procurei alguns e achei só isso. Pode ser que tenha alguns diferentes, mas esse númerozão aqui é um identificador exclusivo, né? Então, mesmo que eu tenha todos esses dados aqui, e olha que esse número não aparece em lugar nenhum aqui, ó. Lugar nenhum aqui. A URL é uma construção do sistema, não é para o usuário digitar. O usuário nunca presta atenção naquele número que está ali. Ele presta atenção no que está aqui. Mas esse valor que é o que identifica esse drone multilaser FanMove ES254 branco, vendido por um fulano aí qualquer que não aparece aqui, é esse código, esse ID. Tá? Aqui na Amazon, eu tenho um livro, Sistema de Banco de Dados, um livro que a gente quer referência na nossa disciplina, tá? Por isso que eu escolhi esse em particular, que tem vários identificadores que aparecem até aqui, olha, o ISBN 10, o ISBN 13, que não coube aqui, quebrou a linha, né? Mas, objetivamente, o ID desse livro no sistema da Amazon é esse aqui, 8543025001. É o número, né? Olha aí, número grandão, porque a Amazon tem produtos pra caramba, né? Bem, na verdade, esse número é baseado no ISBN 10, tá? Mas deixa isso lá, isso fica só entre a gente aqui. A questão é que eu tenho um identificador não significativo, não alterável, exclusivo, numérico, né? Bom, vamos ver mais um aqui. Instagram. Aqui ele não usa um valor numérico, ele usa um valor alfanumérico, mas também é um identificador exclusivo, não reaproveitável, não significativo, que serve só para essa foto que eu tirei na viagem que eu fiz para Poços de Caldas. Que mais? Canvas, nosso ambiente virtual de aprendizagem. Cada curso, cada página, cada atividade, cada usuário, cada aviso, cada nota tem um ID. Esse ID é por tipo de entidade. Então, dentro dos cursos, o curso 6377 é o guia do Canvas, que a gente publicou aqui na PUC Minas, né? Há um ID numérico também. Tá? Então, a gente vai trabalhar com isso, com números não significativos, sequenciais, e nós vamos usá-los sempre nos nossos arquivos, independentemente de eu fazer a busca por meio de outro atributo. Tá? Então, veja aqui mais um exemplo. Aqui no sistema de armazenamento de dados de filmes, eu tenho um filme, que é o Bastardos Inglórios, que tem o ID 361748. Né? Esse eu tirei de um site chamado Internet Movie Database. E esse filme tem um diretor e atores. Ao invés de eu colocar aqui quem é o diretor, nome, dados dele ou dos atores, eu coloco os IDs do diretor e dos atores. E aqui eu tenho um arquivo de filmes, eu tenho entidade filme, e essa é a entidade do filme Bastardos Inglórios. Né? E ao invés do diretor, como eu disse, eu vou colocar o ID desse diretor que está lá no arquivo de pessoas. Então, eu tenho um arquivo de filmes e um arquivo de pessoas. Lá dentro do arquivo de pessoas, eu tenho um registro com o ID 233, né, que é do Quentin Tarantino. Nos atores, eu tenho 93 do Brad Pitt e o 120867 da Diane Kruger. Então, é aqui que a gente começa a ver os relacionamentos aplicados no nosso projeto. Né? Note que nessa referência aqui, se eu fizer qualquer alteração nos dados do Quentin Tarantino, na biografia, corrigir aqui data de nascimento, mudança de nome, isso não afeta o relacionamento dele com o filme, porque é feito por meio dos IDs, desses números. E se eu fizer qualquer alteração aqui, eu não posso alterar o ID de forma nenhuma, porque senão eu perco todos os vínculos com os filmes. Essa é a questão mais importante dos IDs, é fazer esses relacionamentos. Aqui em particular, quando eu uso ID de uma entidade estrangeira, de outra entidade, eu chamo isso de chave estrangeira. A chave primária de filme está aqui, a chave primária de pessoas está aqui, mas quando eu uso uma chave externa, uma chave de outro, uma chave estrangeira, é o ID de outra entidade, tá bom? E aí a gente vai vendo o papel do ID nessa construção não só de identificação exclusiva dos registros, mas também dos relacionamentos que a gente constrói entre eles. Né? Bom,
E a gente vai colocar os IDs, né? Então, aqui nessa estrutura eu não tenho indicador de tamanho. O que está aqui em vermelho são os IDs propriamente dito, né? Eu tenho aqui um registro de pessoas com nome e idade, ID, nome, Carlos Chagas, idade 25, ID2, nome, Ana Maria, idade 31, ID3, nome, Silvio Costa e idade 27. E aí o próximo é 4, né? O próximo ID vai ser 4. Mas como que eu vou saber que o próximo é 4? Assim, basta você ir lá para o fim e olhar qual que é o último. Não, por 2 problemas. Primeiro problema, para eu chegar lá no fim, eu tenho que percorrer o arquivo inteiro por causa do acesso sequencial. Então eu tenho que varrer o arquivo inteiro para achar qual que é o último registro. Aí eu chego lá no 3, beleza, o próximo é 4. Mas e se esse 3 tivesse sido excluído? E se eu tiver apagado? O próximo continua sendo 4. Eu não posso reusar o 3. Entende? Então não adianta eu varrer o arquivo e ver qual foi o último. O certo é eu criar no cabeçalho do arquivo ou em qualquer outro lugar, mas se for certo no cabeçalho do arquivo, um valor int adicional que me diz qual foi o último ID usado. E aí o próximo vai pegar, você pegar esse último ID usado, somar mais um. Né? Aí quando eu gravar o registro de ID4, eu tenho que vir cá e atualizar o último ID usado para 4. Então, nos meus arquivos de dados, eu sempre, no início deles, tem algo chamado de cabeçalho de arquivo, que tem metadados. Metadados são dados sobre o próprio arquivo, que me ajudam a gerenciar, manipular, trabalhar com esse arquivo. Neste momento, o único metadado que me interessa é o último ID usado, e aí você já sabe, se eu precisar criar um registro novo, eu venho cá, vejo qual foi o último número usado, somo mais um, atualizo o valor e escrevo o registro no fim do arquivo, ou em qualquer outra posição. Né? Tá bom? Então, os IDs são números exclusivos, não significativos, sequenciais, não reusáveis, e a gente vai usá-los para as relações internas das entidades, mas nós não vamos usá-los para a identificação das entidades. A gente vai fazer busca por informações significativas como CPF. E aqui no cabeçalho do arquivo eu mantenho o controle de qual foi o último ID usado, para eu não ter que ficar adivinhando toda hora. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vê as operações. Aqui a ideia era falar um pouco sobre ID, né? E a gente já segue na próxima aula.